Oi pessoal, tudo bem? Eu vou contar pra vocês agora um pouco da minha história. Muitas vezes você tá aí sem saber que rumo seguir, como fazer, como construir a sua vida na psicologia. E se você acabou de se formar ou apenas começou a sua atuação como psicólogo, não é assim tão rápido, né, que a gente descobre o que realmente vai fazer. Claro que tem pessoas que descobrem, né? Já saem sabendo, já vão atrás, não, eu quero trabalhar em empresa. Eu quero psicologia hospitalar. Eu sempre quis, achei que eu queria psicologia escolar. Eu gosto da psicologia escolar, trabalho ainda com a psicologia escolar, mas eu fui me encaminhando mais para o consultório. E hoje em dia eu trabalho praticamente com atendimento de crianças, adolescentes e jovens adultos. Eu tenho na minha clínica 3 ou 4, vai variando, né, jovens adultos que eu atendo, e a grande maioria dos meus pacientes são crianças e adolescentes, pré-adolescentes, né. Eu comecei, né, fiz curso de psicologia, sempre gostei muito de trabalhar com crianças, trabalhei muito com recreação infantil. Tinha na época que eu estava na faculdade um projeto da prefeitura, não sei se existe ainda, né, na prefeitura de São Paulo, chamado Recreio nas Férias. Eu trabalhei várias vezes nas escolas com esse projeto Recreio nas Férias. Trabalhei com crianças de EMEI, né, da educação infantil, de 4, 5 anos, trabalhei com também crianças maiores, de 8, 9. E foi uma experiência muito importante, muito boa, até porque depois eu fui professora. Fui professora de uma escola de educação especial. Primeiro eu fui assistente de classe, depois fui professora. Mas vamos lá. Depois que eu terminei a graduação de psicologia, eu comecei a fazer um aprimoramento em saúde coletiva. Saúde pública, saúde coletiva, SUS, em uma instituição chamada Instituto de Saúde, aqui em São Paulo. Tudo que eu falar pra vocês é em São Paulo, passei a maior parte da minha vida em São Paulo. Só no doutorado que eu viajei, morei fora um tempo na Itália, eu vou contar pra vocês. Esse aprimoramento, eu já tive a oportunidade de aprender sobre a saúde pública no Brasil, sobre a história do SUS, história linda, né? Toda a história de... Bom, a partir da redemocratização, né? A partir de 88, com o surgimento do SUS, e foi muito importante. Já nesse momento eu comecei a me interessar pela escola, pela relação da saúde com a educação. E eu desenvolvi uma pesquisa individual, um levantamento sobre o número de atendimentos de crianças em unidades básicas de saúde que eram de queixas escolares. Se a gente pegar a grande maioria dos prontuários em clínicas escola, ou mesmo nas unidades básicas de saúde, ou mesmo em consultórios particulares, a gente vai ver que uma grande parte das crianças chegam porque a escola encaminhou. E muitas dessas queixas que a escola encaminha têm relação com o que acontece dentro da escola também, não só com a família. Então, fui na minha formação nesse processo de entender que as queixas que a gente recebe, nós psicólogos no consultório, elas são muito além, a produção dessas queixas vai muito além de uma produção somente em âmbito da própria criança e da família. Mas a gente precisa entender nossa produção social, nossa produção institucional de queixas. A gente precisa entender que muitas, né, e eu fui entendendo, né, que muitas dessas crianças poderiam não apresentar ou não ter tais dificuldades de comportamento, de aprendizagem, se elas tivessem acesso a outras mediações, a outras relações, mesmo dentro da escola, né? Então, e a família também, se tivesse outras oportunidades. E aí a gente vai entrando nas questões sociais da psicologia, né? Nessa visão que a gente precisa ter de que as queixas individuais, elas estão sempre assentadas em
algo maior, né? Algo mais que tem relação com a nossa sociedade particular, onde a gente está, São Paulo, Brasil, e também com a questão do desenvolvimento do ser humano, né? Mais universal. Isso a gente vai conversando nos vídeos mais teóricos que eu vou fazer para vocês. Então, eu fui me aproximando da psicologia escolar. Minha mãe, pedagoga, diretora de escola na Prefeitura de São Paulo, uma influência super positiva para eu buscar mais essa área da psicologia escolar, da questão, né? Eu tive depois, no meu doutorado, um orientador pedagogo também, mas enfim, a gente está aqui ainda na especialização, né? Então, na especialização, eu fiz esse aprimoramento em saúde coletiva e já fui me encaminhando para a relação entre saúde e educação. Era com bolsa, a bolsa extinta, a bolsa Fundap, no valor de R$470. Enquanto eu estava no aprimoramento, eu já comecei a minha terapia, fiz 2 anos de terapia, Gestalt terapia na época, e já comecei, não, eu poderia ter começado antes, né? Quem tá aí no curso de graduação de psicologia, a gente se sentir, já começa, né? Já é importante começar. Eu poderia ter começado a terapia antes, mas tudo bem. Comecei quando terminei a faculdade, comecei o aprimoramento, comecei a terapia e comecei a dar aulas. Sabe, o primeiro curso que eu dei foi musicalização para bebês, né? Porque enquanto eu tava, desde os meus 9 anos, estudei piano no conservatório. E quando eu terminei psicologia, me pairou a dúvida se eu deveria começar um curso de música. Não comecei o curso de música porque apareceu essa oportunidade no Instituto de Saúde. Fui para o Instituto de Saúde, comecei a minha psicoterapia, comecei a dar cursos, musicalização para bebês, numa formação de berçaristas, numa ONG em Guarulhos. A ONG se chama Acolher. Até se vocês quiserem procurar, quem for da região norte, região de Guarulhos, ela está funcionando, ela funciona muito bem, essa organização não governamental, ainda com formação de berçaristas. Agora eles têm formação de cuidador de idosos e tem formação de recreacionista. Eu que fui recreacionista também dei curso depois de recreação. Brincadeiras cantadas, eu dava esse curso, musicalização para bebês, e aí comecei a dar também a parte de psicologia para a formação de berçaristas, né? A parte de desenvolvimento. Psicologia do desenvolvimento, né? 3 módulos eu dava. E foi, assim, essencial para eu deslanchar. Então, vocês que estão começando, procurem já. A melhor forma de aprender é ensinar. Se você tem que ensinar algo que você aprendeu, você vai consolidar aquele conhecimento com uma maior facilidade. Então, foi assim, né? Continuei minha terapia e comecei a atender nessa mesma ONG, tinha também a possibilidade de atendimento. Comecei a atender adultos, também criança, comecei a atender adultos, adolescentes, que atendi todas as idades, né? Até porque, a gente vai conversar mais em outros vídeos também, se você quer trabalhar com crianças, você tem que saber atender adultos. Porque você vai ter que lidar com os pais, você vai ter que lidar com os adultos da escola, ou com outras responsáveis pela criança que vão ser adultos. Então é muito importante, para trabalhar com criança envolve toda uma complexidade, toda uma formação maior, né? E atendia, eu lembro que eu ganhava bem pouco, R$15 por atendimento. Mas a gente começa assim, começa e depois vai crescendo, vai estudando, Depois dessa fase, depois do aprimoramento, eu fui dar aula, fui professora de uma escola de educação especial na época, né, ainda funcionava. Não era exatamente educação especial, mas era uma escola para crianças com dificuldades de aprendizagem, o que também configura, né, de qualquer forma, uma separação. Mas existem ainda, né, gente? Embora a gente tenha o movimento todo da inclusão das crianças em escolas regulares, ainda existem escolas de educação especial. É que em âmbito público não é recomendado, e eu concordo, né? Depois a gente pode até falar também sobre educação inclusiva. E eu fui dar aula nesse colégio como professora, numa turminha. Fiquei por 1 ano e saí desse colégio quando comecei o mestrado. Fiz o mestrado na USP, em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano, e fui bolsista. Foi durante 2 anos e meio esse mestrado.
estudei a dislexia, a produção do diagnóstico de dislexia e os efeitos no processo de escolarização. Então, a partir daí, do mestrado, já tem o meu contato com o tema da avaliação psicológica, né? Avaliação das crianças para a dislexia. Depois fiz doutorado, né? Teve uma pausa de 1 ano, que eu fiquei trabalhando em uma escola de inglês como psicóloga e também no consultório, que antes de ingressar no doutorado, aí o doutorado durou 4 anos, eu fiz uma parte na Itália, fiquei 2 anos na Itália, e aí meu orientador era pedagogo, Alain Goussot, e nesse período também fui bolsista, né, e já comentei com vocês, e o meu tema era o TDAH, né, aí foi a questão da avaliação e intervenção psicológica de queixas escolares com diagnóstico de TDAH. Entender um pouco como esse diagnóstico é feito, o que ele considera, o que ele não considera, né? E sobretudo entender que hoje em dia se dá muito rapidamente a opção do medicamento para crianças. Claro, tem crianças que precisam, o medicamento é super necessário em alguns casos, mas tem muitas e muitas crianças que recebem diagnóstico, tomam medicação, e a gente poderia ter outras formas de intervir nesses casos. Mas é contar a minha história, né? Na verdade, eu então fiz todo esse percurso mais voltado, né, para os estudos em psicologia escolar, mas sempre com um pezinho aqui na clínica, sempre com um pezinho aqui na avaliação psicológica, Aí, um curso importantíssimo que eu fiz, gratuito, oferecido pela Universidade de São Paulo, se chama Orientação à Queixa Escolar. Eles têm um portal com muito material de queixa sobre psicologia escolar, com muitos vídeos, né? E é uma modalidade de atendimento de psicoterapia breve, de base winnicottiana, e ele é muito importante, né? Ele é muito, né, para te dar uma base de trabalho com as queixas escolares, de uma forma que você não vai olhar somente para a criança, para o que ela já aprendeu, mas você vai poder olhar para a criança em toda a sua totalidade, em tudo que acontece no ambiente, na escola, com os pais, e principalmente na escola quando se tratam de queixas escolares, né? E eu vou colocar o link aqui desse portal gratuito, que vocês vão poder acessar todo esse material, uma indicação importantíssima. Eu começo a falar da minha história, eu começo a falar de teoria, do que eu aprendi, de como foi. E eu acho que é isso mesmo, sempre com muita paixão, sempre gostei muito do meu trabalho, tinha um trabalho maravilhoso. E claro que para chegar até aqui, muitos percalços, né? Ser bolsista, ser estudante, fui muito privilegiada de ter tido a oportunidade de ter essas bolsas. E agora eu quero passar o que eu puder passar de conhecimento para vocês, né, para devolver para a sociedade, devolver o que me foi dado, sendo bolsista assim tantos anos em tantas instituições, né? Fui bolsista da Fundap, depois fui bolsista de mestrado, depois fui bolsista de doutorado, enfim. E acho que é isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse processo, quiserem comentar algo, pode comentar aqui embaixo. Continuem me seguindo, que esses temas que eu fui falando aqui en passant, eu vou conversar com vocês sobre cada um deles. Eu acho que a teoria, ela demanda, né, tempo, demanda esforço, mas é muito importante. Eu vejo muito hoje em dia uma questão da prática, as pessoas querem mais da prática, como fazer na prática, também é importante, né? Então, mas eu busco trazer para vocês teoria e prática, não só prática, né? Não só teoria, mas trazer os dois alinhados, amarrados, de uma forma que vocês possam entender que uma prática ela só acontece quando ela tem uma base teórica. As técnicas, elas são desenvolvidas a partir de uma noção de mundo, a partir de uma noção de homem e de mundo. E elas vão
ter um efeito muito importante na vida de quem a gente atende. Então, precisa falar de teoria e precisa falar de prática. Vou falar também de prática, tá? A gente falar junto é a melhor maneira, né? Então, trazer casos, trazer exemplos, trazer histórias de vida é sempre muito importante, é sempre muito... faz a gente visualizar, né? Faz a gente aprender de fato aquilo que a gente está se propondo. Tá bom? Então, até mais, gente. Vamos continuar aqui com mais novidades, mais conteúdo, teoria e prática.